Bom, vamos continuar nessa aula a conversar sobre os benefícios garantidos a servidores pelo regime próprio de previdência social. Então, um outro benefício que está previsto lá no artigo 40 é o da aposentadoria compulsória. Servidor, homem ou mulher, vai ser aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observado quanto ao seu cálculo a realização daquela média, que é a média, dos 80% maiores valores de remuneração. Então, de todo o período contributivo, desde julho de 94, se toma 80% desse período, escolhendo as maiores remunerações atualizadas e se coloca esse quantitativo de remunerações na média, tá? Então, vai se considerar a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios utilizados como bases para as contribuições do servidor para o regime próprio de previdência a que ele se vinculava. E vai se utilizar 80% de todo o período contributivo desde julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior a julho de 94. No caso da aposentadoria compulsória, é vedado prever concessão dessa aposentadoria em idade distinta de 70 anos e é vedado fixar limites mínimos de proventos em valor superior ao salário mínimo nacional. Então, se proporcionalmente o valor der inferior ao salário mínimo, vem para o salário mínimo, mas não pode um determinado regime próprio estipular que o mínimo vão ser 2 salários. É vedado estipular limite mínimo maior do que o salário mínimo. Eu só peço atenção para vocês aqui, que nesse momento a gente pode diferenciar bem direitinho o que é regime jurídico de trabalho e regime previdenciário. Nem todo servidor efetivo é amparado por regime próprio. Vamos dizer que num dado município, esse município não instituiu regime próprio, os servidores efetivos desse município em particular vão ser segurados obrigatórios do regime geral. Na condição de segurados obrigatórios do regime geral, eles não têm essa mesma lógica que está aí de você ter homem ou mulher se aposentando compulsoriamente com 70 anos. Aí vai se aplicar a norma do regime geral, que é o seguinte: quando a mulher completa 65, o homem completa 70, e eles têm uma carência de 180 contribuições, o ente poderá solicitar a aposentadoria por idade desses servidores. Então, o que acontece nesse caso? A pessoa pode até trabalhar e contribuir para além dos 65 ou dos 70. Por quê? Porque trata-se de um servidor ou de uma servidora que não são amparados por regime próprio. Eles são segurados do regime geral e há a possibilidade de aposentadoria compulsória, que é muito mais amena. Aí, no caso do regime geral, segue as regras desse regime. Ok? Então, muito cuidado, porque se for servidor amparado por regime próprio, a aposentadoria compulsória e expulsória aos 70 anos de idade, seja homem, seja mulher. No caso de servidor efetivo não amparado por regime próprio, ele será assegurado do regime geral e nessa condição a compulsória vai depender do pedido que seja feito ou não, tá, pelo ente, e daí a compulsória vai ter idade diferente para homem e mulher. Bom, existe ainda previsto constitucionalmente o benefício de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Então, o servidor ele faz jus à aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados com base na média dos 80% do período contributivo, correspondendo aí aos maiores valores de remuneração, desde que o servidor preencha cumulativamente os seguintes requisitos: tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público na União, Estado, Distrito Federal ou Município, tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
60 anos de idade, 35 de tempo de contribuição para o homem, 55 anos de idade, 30 de tempo de contribuição para a mulher. Para calcular a aposentadoria, vai se considerar a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizando, base, das contribuições correspondente a 80% do período contributivo. Então, eu não uso todas as remunerações, eu uso 80% do período contributivo, escolhendo os maiores valores. Tempo de serviço, não precisa aí de 10 anos de serviço público, então, o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo na administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos entes federativos. Então, é isso que se considera tempo de serviço público. Pode ter sido 2 anos no Estado, 2 no município e 6 na União, não tem problema. Agora, os 5 anos tem que ser no cargo efetivo em que o indivíduo vai se aposentar. Bom, existe ainda a aposentadoria voluntária por idade, E o servidor, ele faz jus a esse benefício com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Esse benefício também vai ser calculado com base na média dos 80% maiores vencimentos, remunerações, subsídios, enfim, que serviram de base para as contribuições. E vai se exigir que o servidor preencha cumulativamente os seguintes requisitos: tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, que pode ser na União, Estado, Distrito Federal ou nos municípios, tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 65 anos de idade o homem e 60 anos de idade a mulher. O cálculo também tem aquela mesma média que nós já conhecemos. E ainda se tem que lembrar da aposentadoria especial do professor. Então, aquele professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando for se aposentar por tempo de contribuição e idade, vai ter os requisitos tanto de idade quanto de tempo de contribuição reduzidos em 5 anos. E são consideradas como funções de magistério aquelas que os professores exerçam no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimento de educação básica, que envolve aí a educação infantil, fundamental e médio, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades. E se inclui, como função de magistério, além do exercício da docência, aquelas atividades de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme critérios e definições estabelecidos em normas de cada ente federativo. Muito bem. Então, no caso da aposentadoria especial do professor, ele vai ter a redução do tempo de contribuição e da idade em 5 anos, ok? E aqui nós vamos encerrar essa aula e vamos encerrar a parte teórica da aula e vamos resolver alguns exercícios, sobre esse assunto. Então, o primeiro exercício, uma prova da AGU ainda em 2002. Então, em 2002, ainda havia muita preocupação com a emenda 20. A emenda 41 é de 2003, não tinha sido publicada. Então, havia ainda uma grande quantidade de questões com foco nas alterações trazidas pela emenda 20. Então, questão 43 da prova de AGU de 2002, nós temos aqui, inicialmente, um texto de cabeçalho que fala dos problemas financeiros enfrentados pela Previdência dos servidores. Então, aqui temos que as aposentadorias do setor público são o grande problema que a Previdência Social enfrenta. Enquanto no INSS o governo paga 7,1 bilhões por mês para 20,9 milhões de aposentados e pensionistas do setor privado, a folha de pagamento mensal do setor público federal é de 1,78 bilhões, atendendo
a pouco mais de 837 mil funcionários. Se contabilizados os servidores estaduais e municipais, o déficit da Previdência aumenta assustadoramente. Dos 70 bilhões previstos para 2002, 53 bilhões correspondem ao déficit do setor público. Isso aqui é um texto do Correio Brasiliense, aí, né, edição aí de 1º de novembro de 2002. Hoje, a coisa ainda é bem complicada. No que diz respeito à administração pública federal, eu extraí esse dado aqui do Boletim Estatístico de Pessoal do CIAP. Quando você abre a página lá do CIAP.net, você tem, né, essa informação. Então, você tem 612, né, mil servidores ativos, aposentados são 376 mil, instituidores de pensão 252 mil. O que a gente vê aqui? Que se eu juntar aposentados e pensionistas, tá, eu já tenho um número que, né, praticamente supera o dos servidores ativos. Então, os servidores ativos, o quantitativo deles contribuindo sozinhos, aí não seria suficiente para bancar o pagamento de benefícios para, né, inativos e pensionistas e ainda assim ser mantido o equilíbrio, tá, financeiro e atuarial dos regimes próprios. Aí, no caso, é o regime próprio do servidor federal. Então, por isso que se explica aí essa tributação dos inativos e pensionistas, de modo que eles hoje contribuem sobre o valor do seu benefício que exceda o teto do regime geral. Bom, vamos para outra questão aqui. Aliás, perdão, a mesma questão agora, né, é para você marcar verdadeiro ou falso, tá? Ou correto ou errado, enfim. Com base na realidade retratada no texto acima, e diante das alterações introduzidas pela emenda 20 de 15 de dezembro de 98, para o sistema da Previdência Social, julgue os itens abaixo. Para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, a antiga aposentadoria voluntária por tempo de serviço do servidor público, após a emenda constitucional número 20, sofreu mudanças, sendo atualmente imprescindível para sua concessão a todo aquele que ingressar no sistema o atendimento cumulativo das condições de idade mínima e período de contribuição, independentemente do tempo de efetivo exercício no serviço público. Essa afirmação está errada, porque apesar de ser verdadeiro, tá, o texto aí, até onde ele fala de que a aposentadoria por tempo de serviço passa a ser aposentadoria por tempo de contribuição, exige-se tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Aqui, né, exige-se idade mínima também, né, 60 para o homem, 55 para a mulher. Diz que essa aposentadoria independe de... Deixa eu pegar a canetinha. Independe de tempo de efetivo exercício no serviço público. E a gente sabe que não é assim, tá? Então, independente de tempo de efetivo exercício no serviço público, exige-se desse servidor, a partir da emenda 20, né, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dá a aposentadoria. Então, lá no artigo 40, com a redação dada pela emenda constitucional número 20, nós temos que a aposentadoria voluntária exige tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Efetivamente, se fala agora em tempo de contribuição, mas, né, exige-se uma carência, por assim dizer, de 10 anos no serviço público. Bom, segunda questão, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência pública, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, tais como médicos e professores. Essa afirmação está
correta, embora não sejam só os médicos que podem acumular cargos. Eu posso ter outros profissionais da saúde acumulando cargo. Vamos dar uma olhadinha, tá? No artigo que trata disso. Então, o primeiro que nos interessa é o artigo 40, parágrafo 6º da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional número 20, onde encontramos que, ressalvadas as aposentadorias decorrentes, ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência, do regime próprio de previdência. Então, dizer que é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência pública, ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, verdade, tais como médicos e professores. Isso aqui não é exaustivo, tais como médicos e professores. Então, está correta. E lá no artigo 37, parágrafo 10, nós temos que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O artigo 37, 16, inciso 16, nos diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, tá? Observado, que aqui nós temos situações permitidas, 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico. Essa daqui foi, alterada. Antes a redação era no sentido de só permitir a acumulação de 2 cargos privativos de médico. A atual redação, que está em vigor desde a emenda constitucional número 34, diz que é permitida a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Terceira questão. A exemplo do que já ocorre para o regime da previdência privada, a emenda constitucional número 20 de 98, para diminuir as despesas suportadas pelo Tesouro Nacional, instituiu um limite máximo para pagamento de proventos de aposentadorias na Previdência Pública, correspondente a 10 salários mínimos, ressalvados os casos de direito já adquirido. Essa afirmação, ela é errada, tá? Não houve estabelecimento de um limite máximo e esse limite também não existe, não é de 10 salários mínimos. O que a emenda 20 colocou no texto do artigo 40, lá no parágrafo 14, foi o seguinte: União, Estados, Distrito Federal e municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores, titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões do regime próprio o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência. E esse limite do regime geral, esse limite máximo, não é de 10 salários mínimos, tá? Vamos para a questão de número 4. Pelas atuais regras de transição, tá? Ainda com base na realidade, aí do texto e também nas alterações da emenda 20. Pelas atuais regras de transição contempladas na emenda 20 de 98, uma servidora pública com 20 anos de serviço e de contribuição na data de 16 de dezembro de 98, deverá, no que concerne especificamente ao requisito do tempo de contribuição, contribuir pelo menos por mais 7 anos para a Previdência Pública para obter a aposentadoria proporcional. Então, antes da emenda 20, existia o benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional. Com a emenda 20, acaba essa possibilidade para os novos ingressantes, mas aqueles servidores que já estavam lá, eles podem ainda usufruir do benefício da aposentadoria especial desde que eles paguem um pedágio
40% do tempo faltante para se aposentar e que eles tenham a idade mínima de 48 a mulher e 53 o homem. Então, vamos ver aqui. Essa questão está correta, eu vou mostrar para vocês. A pessoa aqui tem 20 anos de serviço e de contribuição na data de 16 de dezembro de 1998. O tempo que falta para completar 25 anos dessa pessoa que tem 20 anos, tá, de serviço de contribuição, o tempo faltante para 25 anos, que era o período então previsto para a aposentadoria proporcional, é de 5 anos. Então, aquela servidora que tinha 20 anos de contribuição, para ela completar os 25, faltavam 5 anos. Ela não vai poder se aposentar proporcionalmente, essa servidora antiga, pagando contribuições só por mais 5 anos. Ela vai ter que pagar contribuições por 5 anos e mais por um período que a gente chama de pedágio. Então, ela vai ter que pagar durante os 5 anos mais um pedágio que corresponde a 40% dos 5 anos, que é um período de 2 anos. Portanto, a servidora vai contribuir os 5 anos para completar os 25 e mais 2 anos que são do pedágio. Ela vai ter que contribuir 7 anos e apenas quando ela tiver 27 anos de contribuição, aí sim ela vai poder se aposentar proporcionalmente. Bom, a emenda 20 não alterou a sistemática de revisão dos proventos de aposentadoria e das pensões dos servidores públicos, mantendo o critério de paridade entre servidores ativos e inativos, com expressa previsão de extensão aos aposentados e pensionistas de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação e reclassificação de cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de pensão na forma da lei. Então, o que ele está dizendo aí? Que a emenda 20 não alterou a forma de revisão dos proventos de aposentadoria. A emenda 20 não mexeu na paridade. A emenda que mexe na forma de cálculo, a emenda que mexe na forma de revisão, que era antes a paridade, é a emenda 41. Então, essa afirmação está correta. A emenda 20, que, trouxe a primeira reforma da Previdência Social, lá em dezembro de 98, não obrigou a fazer média para calcular a aposentadoria de servidor. Não acabou com a paridade. Quem faz essas alterações é, em 2013, a emenda 41. Então, essa questão está correta. Então, a emenda constitucional número 41 é que determinou mudanças, tá? No sentido de se calcular benefícios fazendo média, de se fazer a revisão dos proventos e das pensões, só para manter o poder de compra. Então, aqui a emenda 41 também exige contribuição dos inativos, tá? E dos pensionistas, tá? E obriga a observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, tá? E, o disposto nesse artigo 40. E no parágrafo 8º, a emenda 41 é que determinou que o reajustamento dos benefícios deve ser feito para preservar em caráter permanente o valor real, ou seja, o poder de compra, conforme estabelecido em lei, tá? Então, vamos aqui. Temos aqui uma questão da prova de Procurador Federal de segunda categoria AGU 2010. Então, aqui só vou checar aqui os minutos que nós ainda temos. Quantos minutos nós ainda temos? Vamos lá, então. 6 minutos. Caso a despesa total com pessoal exceda 95% do limite imposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedado ao poder público o provimento de cargo público, com exceção da reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento do servidor público. Essa questão está errada. Eu vou mostrar para vocês quais são as exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
que é a Lei Complementar número 101 de maio de 2000. Então, aqui nós temos que a verificação do cumprimento de limites por parte dos entes públicos vai ser realizada ao final de cada quadrimestre. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao órgão, ao poder ou órgão que houver incorrido nesse excesso, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Então, não é exceção a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidor público em geral. É a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Bom, questão da AGU 2004, julgue os itens subsequentes relativos ao poder de tributar do Estado e aos princípios tributários. Questão de número 80. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado Estado decidiu, a partir de 2004, instituir contribuição social a ser cobrada de seus servidores para custeio do sistema de previdência dos servidores estaduais. Nessa situação, a Constituição Federal faculta a unidade federada a referida instituição, desde que a alíquota da contribuição não ultrapasse a estabelecida pela União para a contribuição dos servidores federais. Essa afirmação está errada, tá? Porque essa história de que a alíquota da contribuição do servidor estadual não pode ultrapassar a estabelecida pela União como sendo a alíquota contributiva do servidor federal. Isso aqui é assim, a alíquota do servidor federal é o mínimo que deve ser obedecido pelo ente estadual, tá? Então, o Estado, ele vai exigir do servidor estadual, no mínimo, os 11% que o servidor federal paga de contribuição. Então, o artigo 149, ele diz no seu parágrafo 1º, aqui, o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada dos seus servidores para custeio em benefício destes, de regime próprio de previdência, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo. E aqui dizia, que essa contribuição que o Estado vai exigir do servidor estadual não ultrapassa a contribuição do servidor federal. Pode ultrapassar, sim, não pode ser menor que a contribuição do servidor federal, menor do que os 11%, tá? Que o servidor federal paga. Então, nós vamos encerrar aqui até a nossa próxima aula, gente.